Amém? A palavra do Senhor fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, diga assim, transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Então essa semana Deus me inquietou em cima desses textos da palavra do Senhor, e é um fato, aqui fala um fato inquestionável, diga assim, um fato inquestionável, a obra realizada por Jesus. Queria dizer um fato inquestionável, é a obra realizada por Jesus na cruz, é a expressão do amor de Deus por nós. Isso aqui é inquestionável, amém? O mesmo apóstolo aqui escrevendo aos Romanos declara que Deus prova o seu próprio amor para conosco. Diga assim, o Senhor me ama. Amém? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Essa é a maior importância. Sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda falhos e pecadores, somos tão especiais para Deus que Ele nos amou de tal maneira que deu tudo de si mesmo e deu o seu único Filho em favor dos nossos pecados. Amém? O Senhor Jesus, Ele deu tudo que Ele tinha, tudo de melhor, deu seu único Filho por nos amar. Jesus deixou a sua glória, o seu trono, querido, esvaziou e se tornou homem e servo. Essa semana eu falei sobre ser servo. No testemunho que a gente morreu, eu falei sobre ser servo. Nós precisamos, a cada dia, ser servo. Servo de Deus e servo uns dos outros. Jesus, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi humilhado, açoitado, cuspido, envergonhado e pregado no madeiro, por nossa causa, por mim e por você. Então, sendo Deus, Ele se fez homem, sendo Senhor, se fez servo, sendo santo, se fez pecado, sendo bendito, se fez maldição, e sendo autor da vida, deu a sua própria vida por mim e por você. Você já parou para pensar nisso? Que Deus deu a sua própria vida por mim e por você. Então, olhando para o texto que Paulo escreve aos Colossenses, nós podemos enxergar o que é a obra de amor que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Diga assim, foi na cruz que Ele me libertou. Mais uma vez, foi na cruz que Ele me libertou. Paulo diz aqui que Ele nos libertou do império das trevas. O Senhor Jesus, Ele nos libertou do império das trevas. O verbo libertar significa salvar. Diga assim, salvar. O verbo libertar significa salvar. Livrar do perigo. Diga assim, livrar do perigo. Amém? Já a palavra império significa autoridade ou poder. Então, o verbo libertar também significa livrar do perigo. E a palavra império significa autoridade e poder. Paulo está afirmando que Deus nos libertou do poder e da autoridade e do domínio que Satanás tinha sobre a nossa vida. Diga para a pessoa que está no seu lado, você é liberto. Diga para a pessoa, você é liberto pelo sangue de Jesus. Querido, Paulo está afirmando que Deus nos libertou do poder e a autoridade que Satanás tinha sobre a mim e sobre a sua vida. Deus nos libertou desse domínio que outrora nós tínhamos. Essa expressão libertou confirma que a obra de libertação ela foi absolutamente consumada. Diga para a pessoa que está consumada. Amém? Por aquilo que Jesus fez o quê? Na cruz. Jesus pagou o alto preço na cruz. Então, essa expressão libertou, ela confirma que eu e você somos libertos. Amém? O sangue de Jesus nos libertou. O sangue de
Nós não temos mais esse perigo. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus! Amém? Antes da obra de Cristo na cruz, por causa do pecado, que nós estávamos no império das trevas, na casa do valente, presos e acorrentados, cegos e oprimidos. Porém, por nos amar, Jesus invadiu a casa do valente, saqueou o império das trevas e nos libertou da escravidão. Deus nos libertou da escravidão. É tremendo quando você vê as pessoas testemunhando. Quando você vê alguém, hoje eu até vi uma foto de uma pessoa que chegou algum tempo atrás, eu nem lembrava dessa foto. Gente, como Deus é maravilhoso. Como a obra da cruz é maravilhosa. A transformação, não estou falando só do físico, querido, a transformação do coração. Nós precisamos entender que Deus, Ele foi na casa do valente. Nós, no próprio, estávamos acorrentados e presos, e Deus nos libertou de tudo isso, da escravidão. Deus, por meio de Cristo, abriu os nossos olhos e tirou as correntes que nos prendiam. Hoje nós podemos dizer que nós somos livres pelo sangue de Jesus. E o Senhor Jesus, Ele abriu os portões que nos trancavam nesse reino de escravidão e nos fez sair para viver a liberdade, viver a vida nova, viver aquilo que Deus tem para nós. Por isso mesmo que o apóstolo Paulo afirmou o seguinte, que está lá em 2 Coríntios, não precisa abrir, fala assim que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já se passaram, e esse que tudo se fez. Diga para o cheiroso que está do seu lado, você é nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Querido, eis que tudo se fez novo. A obra da cruz é a obra de libertação. A obra da cruz é a obra de libertação. Como é maravilhoso a gente ver pessoas sendo libertas pelo sangue de Jesus, pela obra da cruz. Mas nós precisamos entender, nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração, todos os dias, para entender o preço que foi pago por mim e por você. Jesus pagou um alto preço, Ele nos libertou do império das trevas, para que nós venhamos viver a novidade de vida. Para que nós venhamos viver essa novidade, diga essa novidade. Amanhã é segunda-feira, amanhã tem a novidade de vida para nós. Amém? Amanhã é o melhor dia da semana, glória a Deus. Tem gente que acha que segunda-feira eu acho bom demais. Glória a Deus, novidade de vida. Quem Paulo diz que nós precisamos, aqui foi na cruz que Ele nos transportou. Paulo diz que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus apenas nos tirou da região da morte, como também nos transportou para dentro da luz. Diga assim, hoje eu estou na luz. O reino do Filho do amor. Nós estamos hoje transportados. Diga assim, houve um translado. Diga assim, translado. Aquele translado é uma transferência, é uma mudança imediatamente de local. Ou você está aqui, você é transportado. Quem houve um translado aqui, uma transferência. Deus nos tirou do império das trevas para o reino da luz. A palavra grega traduzida pelo verbo transportou significa remover de um lugar para o outro. Nós fomos removidos de um lugar para o outro. Nós podemos dizer glória a Deus. Nós fomos removidos de um lugar, transferidos. Essa expressão era muito comum nos dias de Paulo. Era usada no mundo antigo para descrever o costume de transladar a população vencida por um rei para outro país. Então, entretanto, em termos espirituais, esse translado tem 4 características que nós vamos aprender essa noite. Um translado
para o senhorio de Jesus Cristo. Nós fomos transladados do poder de Satanás para o senhorio do Senhor Jesus. Nós fomos transladados do império das trevas para o reino do Filho da Luz. Amém? Nós fomos transladados da escravidão para a liberdade. Glória a Deus. Nós fomos transladados da condenação para a remissão dos nossos pecados. Nós fomos transladados. Houve uma transferência na vida do cristão. A obra da cruz tem antes e o depois. Como é maravilhoso a gente ver o antes e o depois. Eu acho fantástico esse negócio de antes e depois. Como é maravilhoso a obra da cruz, ela nos dá isso, o antes e o depois. Se eu for chamar alguém para testemunhar, hoje você está bem melhor do que antes. Sim ou não? Então houve uma transferência. Antes estávamos no império das trevas, sob o domínio cruel do opressor. Mas hoje nós andamos na luz. Antes nós andávamos no cativeiro, acorrentado pelo pecado. Agora nós estamos livres, libertos e salvos pela obra da cruz. Nós somos livres e libertos e salvos pela obra da cruz. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos. O preço foi pago na cruz. Amém? No antigo império nós estávamos debaixo de uma escravidão. No reino da luz nós somos livres. No reino das trevas, Satanás queria a nossa morte. No reino da luz, Cristo morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida, para que nós pudéssemos viver as promessas que Ele tem para nós. Deus tem promessa para nós. Deus tem promessa para você. A obra da cruz é uma obra de transferência. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos colocou na luz. Hoje nós somos luz. Diga assim: eu sou luz. Eu sou luz. Porque Deus me transportou. Deus nos transportou. Então diga assim: foi na cruz. Ele foi na cruz. Foi na cruz, no preço que Jesus pagou, derramou seu sangue por mim e por você, para que nós pudéssemos viver essa novidade de vida. Então foi na cruz que Ele nos redimiu. O apóstolo Paulo diz: no qual temos a redenção. Aqui o verbo redimir significa libertar. Diga assim: libertar. Liberdade do prisioneiro, mediante o pagamento de um resgate. Houve um resgate. O que é um resgate? É a libertação do local onde você estava preso, mediante o pagamento da quantia. Então houve aqui, querido, a libertação, o resgate sobre a nossa vida. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou pelo preço muito alto. O nosso preço foi de sangue. Jesus derramou na cruz do Calvário sangue. Então houve um pagamento. E o valor pago por essa libertação é a ação de livrar ou de libertar alguém de um lugar determinado. Querido, é maravilhoso quando a gente vai pregar a palavra do Senhor, vai falar aquilo que Deus fez na nossa vida, aquilo que você já passou, aquilo que você alguns anos atrás você passou, e hoje você tem liberdade para falar, hoje você tem tudo para falar, ministrar na vida daquela pessoa, e você vê aquela pessoa saindo através daquele testemunho, daquilo que você ministrou, daquilo que você falou, e houve uma transformação. Então nós precisamos, querido, falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, do preço que foi pago na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter tudo aquilo que Deus tem sonhado para nós. Deus tem sonhado muita coisa, Deus tem nos dado, Deus tem te dado sonhos, Deus tem te dado alvos, e isso vai acontecer, porque foi pago o preço lá na cruz do Calvário. Então nós precisamos entender isso, que eu e você somos livres. Eu e você somos livres pelo sangue de Jesus.
Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Muito maior é o que está em nós, que você é o que está em mim. Muito maior é o que está em nós. E nessa semana a gente conversando, ouvindo o testemunho de algumas pessoas, Deus ministrando no meu coração. Querido, como é maravilhoso a gente entender o processo, a cruz, o poder que foi derramado ali na cruz do Calvário. Como é maravilhoso a gente ver pessoas se rendendo a Jesus Cristo, que Ele não tem outro meio. Hoje à tarde, alguém conversando comigo, e falou: pastor, eu preciso de oração, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E eu deixei de falar. E eu falei: você precisa de Deus, você precisa de Deus. Você precisa congregar, você precisa de um pastor, você precisa ir para a igreja, você precisa ser firmado, você precisa ter comunhão, você precisa estar na presença de Deus. Não deixe as coisas ficar difíceis demais, porque foi pago um preço alto para a nossa vida. Nós precisamos entender isso. É por nos amar dessa forma que Deus fez isso. Por intermédio de Cristo, Deus pagou um altíssimo preço para a nossa redenção. Deus nos comprou, não comprado com ouro, mas com sangue precioso do Filho amado. Foi com sangue precioso que eu e você fomos comprados. Então nós somos propriedade particular de Deus. Diga assim: eu sou propriedade de Deus. E nós somos propriedade de Deus. Somos de Deus por direito de criação. Eu e você somos de Deus, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e também somos dele por direito de redenção. Eu e você somos propriedade de Deus, pois Ele nos comprou. Eu fui comprado, você foi comprado por um alto preço. Ele nos comprou de volta com o seu sangue precioso, com o seu precioso sangue. Foi na cruz que Ele nos perdoou. Foi na cruz que Ele me perdoou. Foi na cruz. Paulo diz que no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Então foi na cruz. A obra da cruz, ela removeu a barreira entre o Deus Santo e o homem pecador. Tinha uma barreira, mas essa barreira ela foi quebrada. Amém? Através da remissão. Na cruz, por intermédio de Cristo, Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados. Amém? Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Eu quero orar. A gente não terminou a palavra, mas eu quero orar. Sentido de Deus de orar. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, na autoridade, em nome de Jesus. Nessa noite nós queremos reconhecer isso. Deus, que foi pago um alto preço aqui na cruz do Calvário. Deus, foi um derramar de sangue precioso. Deus, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos pedir perdão por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas. Deus, nós queremos, ó Pai, viver, ó Pai, essa novidade de vida. Deus, porque o Senhor nos deu ali na cruz do Calvário essa novidade de vida. Deus, depende de nós, depende do nosso posicionamento. E eu quero orar por cada vida que está aqui nessa noite. Deus, que o Senhor possa trazer, Deus, sobre cada vida que está aqui, sobre a minha vida, Deus, esse entendimento nessa noite. Que nós possamos viver essa novidade
de vida em nome de Jesus. Então a nossa dívida ela foi paga, a nossa culpa ela foi cancelada, a nossa justificação ela foi declarada ali na cruz do Calvário. Nós precisamos declarar isso. Tenho visto muitas pessoas desanimadas, entristecidas, murmurando, reclamando. Querido, não reclame, não murmure, não questione, porque Deus deu o melhor para nossas vidas. Foi pago um alto preço na cruz do Calvário. Então nós precisamos, a toda dívida foi paga. Nós não precisamos ter culpa de nada. Talvez as coisas não tenham acontecido na sua vida. Precisamos de alguns ajustes. Nós precisamos de alguns ajustes. Precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Queremos tanto, queremos receber tanto, queremos milagres, queremos a cura, queremos a libertação, mas não queremos o coração, dar o coração verdadeiramente entender o propósito de Deus. Então, toda a culpa ela foi cancelada, a justificação ela foi declarada. Então, a palavra perdão significa mandar embora. Todos os nossos pecados foram embora. Amém? Nós vivemos em novidade de Cristo. Toda dívida ela foi cancelada. Então, dessa forma, o perdão de pecado, o cancelamento de uma dívida, foi por isso que Paulo afirmou, lá em Colossenses 2, versículo 14, fala assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que estava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Querido, nossa dívida como escrava foi cancelada. Eu e você não somos escravos de Satanás. Nós somos homens e mulheres transformados pelo poder de Deus. Foi pago um alto preço ali na cruz do Calvário. Foi derramado sangue precioso ali na cruz do Calvário. Pela minha vida e pela sua vida. A nossa dívida como escravo, ela foi cancelada. Nós podemos dizer glória a Deus. Glória a Deus. Toda dívida ela foi cancelada. Não temos que nos culpar de nada. Os nossos débitos não podem mais nos escravizar. A vida de pecado que outrora nós vivíamos, há algum tempo atrás, isso não pode nos culpar de nada, porque foi derramado um preço ali na cruz do Calvário. O sangue precioso nos redimiu, a remissão sobre as nossas vidas. Então Satanás, ele não encontra mais nada em nossos arquivos para nos acusar. Amém? Satanás não encontra mais nada, a não ser que eu e você queiram. A não ser que eu e você continuamos nas mesmas práticas. Porque foi derramado o sangue precioso, houve a libertação. A nossa dívida de escravo, ela foi paga. Nós não devemos mais nada. Então nós precisamos ter um posicionamento. Paulo confirma essa verdade quando diz lá em Romanos. Quero que você abra Romanos 8, versículo 23. Paulo confirma isso, essa verdade. Romanos 8, versículo 23. Romanos 8, versículo 33 fala assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Você pode dizer glória a Deus.